Que tema maravilhoso, né? Jesus, o presente de Deus para nós. Vamos falar um pouco disso, né? Todos nós gostamos de receber presente, não é verdade? É bom, né, receber presente. E também é bom dar presente. Presente é uma coisa assim, que alegra quem recebe e também alegra quem dá, não é verdade? É bom também a gente dar presente. Quando a gente dá presente, a gente fica esperando a reação da pessoa que vai receber o presente, não é verdade? A gente fica assim naquela expectativa, será que ela vai gostar? Qual vai ser a reação? E aí a gente fica só esperando, né? E aí a pessoa recebe aquele presente e abre aquele sorriso e se emociona, e a pessoa que deu o presente também fica feliz, é verdade ou não é? Às vezes a pessoa que deu o presente fica mais feliz do que quem recebeu. Já aconteceu isso, né? É uma coisa assim maravilhosa, né? Então, nós temos um presente que nós recebemos de Deus, e é Jesus, né? Deus também gosta de dar presente. E agora eu fico pensando assim: como as pessoas estão recebendo esse presente? Como está a expectativa de Deus em relação a nós com esse presente? Eu creio que Deus, Ele cria uma expectativa, porque o presente de Deus é a altura de Deus, é o nível dele, e Ele então entrega esse presente com tanta expectativa, e às vezes a gente recebe esse presente de qualquer jeito. A gente recebe esse presente sem considerar o valor que ele tem. A gente recebe esse presente e às vezes, olha, até a gente pode ter essa reação: ah, deixa ali, põe ali naquela mesa, põe ali naquele canto, né? Como nós reagimos em relação ao presente de Deus? Como o mundo reage em relação ao presente de Deus? Eu creio que Deus tem uma percepção sobre isso. Eu creio que Deus tem um sentimento sobre isso. E é sobre isso que nós queremos falar. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha a pergunta do profeta. Quem creu? Quem deu crédito? Sabe, irmãos, a primeira expectativa de Deus, olha para mim, nós vamos continuar lendo. A primeira expectativa de Deus com relação ao presente que Ele nos dá, não é uma consideração. Tem muita gente que considera Jesus, é verdade. Tem muita gente que venera Jesus de alguma forma. Tem muita gente que respeita Jesus da forma deles. Mas não é isso que a expectativa de Deus. A primeira expectativa de Deus com relação ao presente que Ele nos dá é nós crermos. E a pergunta do profeta é: quem creu? Quem deu crédito? Quem acreditou nisso? É isso que Deus está buscando no meu coração, no teu coração. Se nós verdadeiramente acreditamos em Jesus. A pergunta é essa: quem deu crédito à nossa pregação? Eu creio que nessa pergunta já existe uma resposta indireta de que são poucas pessoas. É como se fosse um desabafo de Deus através do profeta, dizendo assim: olha, eu enviei profetas, eu falei de madrugada, meus servos, meus ungidos, e vocês
Deus falando, né? E vocês não creram. Então a primeira coisa, para nós atingirmos a expectativa de Deus, é crermos. Como realizaremos as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Se você fizer isso, você já está atendendo a expectativa de Deus. Quantos aqui creem? Diga: Senhor, eu creio. Aleluia. Eu sei que você crê porque você está aqui. Eu sei que você crê porque Deus tem uma obra na tua vida. Agora, continuando o texto, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência ou parecer e nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza existia para que nós o desejássemos. Olha, irmãos, o que está no coração de Deus em relação ao presente dEle. A visão que Deus tinha com relação ao povo, aos homens, ao mundo, em relação a esse presente. Não tinha aparência. Sabe, irmãos, o que é uma coisa que não tem nem parecer, nem aparência? Quando tem uma aparência, ainda você, né? Mas aqui está dizendo, não tinha nem aparência, não tinha beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Por que nós estamos aqui? Não havia beleza nele. Raiz de uma terra seca, sem aparência, sem beleza, sem formosura. Não havia nenhuma beleza. Ninguém gosta, ninguém quer receber um presente que não tenha beleza, que não tenha aparência. É verdade ou não? É ou não é? Nós queremos receber presente que seja vistoso, que seja desejável, que tenha uma aparência, né? E versículo 3: era desprezado. Imagina, irmãos, Deus entregando seu filho, seu presente, mas na realidade ele era desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Era aquele último da fila. Era aquele que todos passavam e ninguém via. Era aquele que não era notável. Era aquele que não era percebido. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso algum. Não fizemos caso algum desse presente de Deus. E ainda por cima, além disso, quando nós passávamos, nós virávamos o rosto. Sabe quando você está passando no lugar? Já aconteceu com você, não minta não, eu sei. E você vira o rosto para passar. Isso aconteceu com ele. Não fizemos dele caso algum. Irmãos, essa é a reação da humanidade em relação ao presente que Deus entregou para nós. Mas agora o texto vai tomar uma outra envergadura. O texto vai dizer para nós que ele era dessa forma, que ele se tornou isso daqui,
que ele foi rejeitado, desprezado, que ele não tinha aparência. Sabe por quê? Por causa dos nossos pecados. Não é por causa dele, por causa dos nossos pecados. Olha só o que o texto diz, versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Nós dizíamos: Deus está castigando esse homem. Nós dizíamos: esse homem, ele está amaldiçoado por Deus. Não, ele foi traspassado. Não foi porque ele estava sendo amaldiçoado por Deus, mas foi pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Outro aprofundamento nesse texto, versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus, o Senhor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Na morte de Jesus, ele foi oprimido. O juízo que deram sobre ele foi um juízo opressor. Coroa de espinho, os chicotes, isso era opressão. Ele foi arrebatado por um juízo opressor dos homens. E da sua linhagem, daqueles que ali estavam, ninguém jamais entendia que ele estava sofrendo ali por causa dos nossos pecados. O entendimento daquelas pessoas é que ele era digno de morte, que ele era malfeitor. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Isso aqui é muito forte, irmãos. Escuta, é Deus que está falando. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele atingido, foi ele ferido. Versículo 9: designaram-lhe a sua sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca cometeu injustiça, e nem engano algum se achou na sua boca. Presta atenção nesse versículo, olhe um pouco para cá. Eu comentei com a pastora sobre esse versículo 9, e Deus falou profundamente comigo. Designaram a sua sepultura com os perversos, sabe? A morte de Jesus foi planejada não só até a cruz, mas foi planejada pelos romanos, pelos anciãos, pelos sacerdotes. Ali foi planejada até a sepultura. Todos os que morriam, eles tinham que traçar um plano de morte e sepultamento.
E aí perguntaram então: escuta, tá bom, ele vai morrer morte de cruz, e a sua sepultura? Vai ser lá com os perversos, vai ser lá com os malfeitores, com os ladrões, com os criminosos, com os assassinos. É uma sepultura de aproveitamento, é um lugar qualquer, é um corpo jogado ao relento muitas vezes. Então designaram a sepultura de Jesus nesse lugar. Mas aí o versículo vem dizendo assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aí eu tive um entendimento disso, porque Jesus, ele veio para dar a sua vida, amém? A responsabilidade dele era até enquanto ele tinha que dar a sua vida. Presta atenção nisso. Ele foi caminhando, ele caminhou a cruz, ele foi pregado ali, ele esteve ali. Mas a responsabilidade dele, a parte dele, era ir até onde ele entregasse a sua vida. E aí Jesus então diz: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A partir dali, não era mais com os romanos, não era mais com os judeus, não era mais com os soldados. A partir dali, era com Deus. Então, Jesus morreu. Então Deus vem e fala: me dá licença agora. Vocês designaram a sepultura dele com os perversos. Ele vai ter uma sepultura digna. Ele vai ser sepultado em um lugar que nunca ninguém foi sepultado. Ele não vai vir debaixo da terra, mas em uma pedra, num lugar de rico. É a honra que Deus deu para Jesus após a sua morte. Então Deus não permitiu que ele fosse designado com os perversos, mas Deus tomou ali, a partir da morte dele. Jesus já entregou a sua vida, já fez o que tinha que fazer. Agora Deus então toma o controle de novo. Vocês não vão fazer isso com meu filho. Eu já preparei um lugar para o corpo dele. Já preparei alguém para perfumar, para embalsamar o corpo do meu filho. Olha o cuidado de Deus com Jesus. O trilho dele era até a morte. Morreu, então agora Deus toma a frente. Irmãos, assim é na nossa vida, sabia? Deus determina algo para nós e você vai até aquele lugar que Deus determinou. Se você vai com fidelidade até aquele ponto, Deus assume a partir dali como honra para a tua vida. Vocês lembram de Daniel? Ele poderia ir até a cova dos leões, era o limite dele. Então Deus falou: então você foi, Daniel, agora a partir daqui eu tomo a frente, eu fecho a boca dos leões e preservo a tua vida. Designaram-lhe a sua sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem engano algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A morte de Jesus foi corpo e alma. O corpo dele se tornou enfermo. E quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si
o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Esse é o presente de Deus. Mas essa é a forma que o mundo recebeu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus.